Olá, amigos e amigas, canal Samuca Esportes está no ar. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar muito sobre a vitória espetacular do Santos. 1, 2, 3 para cima do Fortaleza. 3-2 Santos, que vitória. Mas a gente vai também aqui ficar na bronca sobre a arbitragem, tudo isso muito mais. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, ok? Então bora lá, turminha, e dá o hype no vídeo também. Vamos falar do Santos, hein? Que vitória do Santos maiúscula. Terminou nesse momento em Fortaleza, Santos 3, Fortaleza 2. Que vitória do Santos, né? No finalzinho, o Roleiser, que tá jogando uma barbaridade, tirou um coelho da cartola e deu a vitória ao Santos. Mas a gente quer falar, primeiramente, sobre o primeiro tempo que o Santos fez, né? E também o Santos que o Fortaleza no começo do jogo dominou, teve algumas chances ali, né? Só que o Santos depois começou a se assentar no campo e começou a jogar bem. Teve o lance do gol do Barreal, né? Que foi uma bela jogada, uma assistência espetacular do Roleiser, aquele toquinho, né, por cima, e o Barreal chega já deslocando com a perna esquerda, fazendo 1-0 pro Santos. E o Santos tinha o controle do jogo, o Fortaleza ameaçava mais na base, né, da vontade, da raça, e aí o Santos foi mais uma vez tocando bola e faz o segundo gol, né, que é a jogada que o Tiquinho Soares faz aquele pivô, domina, só ajeita e o Guilherme com o lado de dentro do pé faz 2-0 pro Santos. Aliás, essa jogada do Tiquinho é cartão postal dele. Ele fazia isso no Botafogo várias vezes, vários gols no Botafogo e também como jogou no futebol Clube do Porto. Ele fazia sempre essa jogada. Segurar o zagueiro, ele domina, ajeita e o Guilherme fez o 2-0. O Santos virou o primeiro tempo tranquilo. Aí vem o segundo tempo. O Santos continuou o segundo tempo, o Fortaleza vindo para cima, teve algumas chances de oportunidade sim, né? Teve uma bola na trave do Daverson, teve ali alguns lances perigosos. E o Santos, quando tava 2-0, parecia que o jogo tava ganho. Aí, gente, vem o quê? A arbitragem do futebol brasileiro. Esses árbitros que tem no futebol brasileiro é uma vergonha, cambada de vagabundo, né? E também esse VAR que é um lixo para estragar o jogo e quase tirar a vitória do Santos, tá? Ó, eu notei aqui, ó, o nome do árbitro, né? Que a gente já sabia que era o Paulo César Zandelli, né? E o VAR era o Rafael Trace. Esse Rafael Trace aí a gente já conhece. Já é um árbitro que sempre faz lambança, principalmente quando apita jogo do Santos na Vila. Ele estava no VAR hoje e esse Paulo César Zandelli deram 2 pênaltis contra o Santos. O primeiro, mas agora tá na regra que se bater na mão. Pô, mas, cara, quem é que inventou essa regra? Porque bola na mão era sempre a regra que sempre foi no futebol. Se o cara tá com o braço aberto, ele interrompe realmente a trajetória da bola no gol, você marca o pênalti. Ou se o cara coloca a mão de propósito, né? Ali no lance, o Zé Ivaldo não tem a intenção de pôr a mão na bola. Ele ainda tá ele vira, né? Ele fica de costa pro jogador. Aí ele cabeceia, a bola resvala assim na mão dele, mas ele não teve a intenção de fazer o pênalti. A trajetória da bola não foi modificada para fazer o gol. Então, aí o VAR chama o árbitro, né? E aí o pênalti é marcado. Então vamos lá. O Pikachu vai, bate no canto direito do Brasão, que foi na bola, quase pega. E aí o Fortaleza faz 2-1. E aí o jogo mudou completamente. Porque quando você joga fora de casa, o Santos já não estava fazendo um bom segundo tempo até então, mas estava controlando o jogo. E aí vem o árbitro, dá um pênalti desse, já modifica a partida. O treinador do Fortaleza, o Vojvoda, foi esperto, aí ele mexeu no time. Colocou mais atacantes, né? Tirou o Marinho, saiu vaiado, o de Marinho, e o Fortaleza foi para cima, para tentar o empate. E já na sequência, sai o segundo pênalti.
Aí, para mim, isso daqui é uma vergonha. O seu Paulo César Zandelli marcou o pênalti que o jogador do Santos, o Escobar, não tem um toque do Escobar que desequilibra o jogador do Fortaleza. O pênalti só é confirmado, escancarado, quando você tem o jogador que põe a bola na frente, que foi no caso ali o jogador do Fortaleza, mas você tem um toque. O jogador adversário desloca. O Escobar não tocou no jogador do Fortaleza a ponto dele se desequilibrar no lance e cair. E aí o árbitro dá o pênalti, só que aí que eu falo para você que esse VAR é um lixo. Para chamar o árbitro no primeiro pênalti, que o árbitro não deu, para chamar o árbitro para dar o pênalti, eles chamaram o árbitro. Né? Foi lá, o árbitro foi lá no VAR e anotou o pênalti. No segundo lance, quando era para chamar daí o árbitro, para mostrar para ele que não foi pênalti, o Escobar não toca no jogador do Fortaleza a ponto dele se desequilibrar, de tirar o equilíbrio dele. Por que não chamou, o VAR não chamou o árbitro no segundo lance? Aí não chamaram, e o árbitro marcou o pênalti. Aí o Fortaleza bate, mais uma vez o Brazão pede pro Pikachu bater do lado direito, ele bate ali, né, com paradinha, bateu firme, quase que o Brazão pega, de novo. Ele foi 2 vezes no canto, mas não deu. E aí parecia que a vitória do Santos ia escapar, por causa desses erros de arbitragem. Por isso que mesmo o Santos vencendo o jogo, a gente tem que ficar indignado, a gente tem que cobrar da diretoria do Santos, o seu Alexandre Matos, que agora é o homem forte do futebol, tem que berrar, tem que gritar, tem que escancarar a arbitragem. Porque um jogo desse, que o Santos tinha a vitória já tranquila, garantida, o jogo mudou totalmente com 2 pênaltis e quase que o Santos ainda perde o jogo, porque antes do Santos fazer o terceiro gol do Roleiser, que a gente vai falar, o Lucero saiu na cara do gol. Na cara, ele e o Brazão, ele bateu cruzado e o Brazão defendeu. Senão o Santos tomava o terceiro gol ali. E virava o jogo. Então não adianta reclamar da arbitragem quando você é prejudicado, só quando você perde. Não, tem que reclamar mesmo ganhando. Tem que mandar um ofício para essa CBF, essa porcaria desse lixo desse VAR. Entendeu? Tem que reclamar, tem que esbravejar nos microfones agora da imprensa, falar que o Santos foi prejudicado, que o Santos foi roubado, assaltado hoje contra o Fortaleza. Entendeu? Não é porque ganhou o jogo, não, que nós vamos passar pano para esse VAR lixo, para essa arbitragem lixo do futebol brasileiro. Entendeu? E o Santos tem que reclamar, tem que mandar ofício e tem que se fazer ser ouvido. E nunca mais ter esse árbitro para pitar o jogo do Santos, cara. Tá de brincadeira. Esse VAR, esse Rafael Trace, é figurinha carimbada. Essa desgraça. 2 vagabundos que quase custou a vitória do Santos. Mas aí, os deuses do futebol iluminou o Santos ali na jogada final, né? Onde o Gabriel Bom-Tempo, que entrou bem no jogo, o Zé Ivaldo entrou péssimo pela direita. Ele estava jogando bem na zaga, mas hoje ele entrou de lateral. Tinha o Aderlan, coloca o Aderlan então de lateral, para quebrar o galho. O Xavier, que eu tô gostando dele, tá? Ele tá fazendo o Santos melhorar. Algumas alterações ele acerta, outras ele erra, mas o Santos tá melhorando. Só que ele não colocou o Zé Ivaldo para jogar de lateral direito. Aí o Zé Ivaldo tomou cartão amarelo, fez o pênalti. Então, quer dizer, o Zé Ivaldo foi muito mal. E na jogada do gol, né, o Gabriel Bom-Tempo recupera a bola, arranca, toca no Roleiser, e aí o Roleiser ele passa, né, para receber, o Roleiser não dá a bola para ele, traz para dentro e bate cruzado forte no cantinho, a bola bate na trave e entra e sai o terceiro gol do Santos, do Roleiser, que desequilibra mais uma vez, aí fazendo uma assistência fantástica no primeiro gol do Barreal, e faz um golaço que dá vitória pro Santos, tá jogando bem, e vou lembrar vocês uma coisa, gente, o Roleiser já tá jogando bem no Santos, e ele está em final de temporada, porque o Roleiser estava no futebol europeu, no Benfica, aonde ele veio agora pro Santos, a temporada europeia tá no final, tá acabando, acabou, entendeu? Todos os campeonatos. Então o Roleiser está em final de temporada. Você imagine ele na temporada que vem no Santos, ele pegando a temporada desde o início. E ele desequilibrou, então, é o argentino, joga muito bem, uma canhota maravilhosa, né? E deu essa vitória pro Santos. Espetacular a vitória do Santos. Gabriel Brazão jogou muito e o Roleiser desequilibrou, né? O Zé Rafael, monstro no meio-campo, joga muito. E o Santos, então, consegue essa vitória espetacular. Lava a alma do Santista e tira o Santos da zona de rebaixamento, né? Pegando aqui a classificação agora, o Santos nesse momento, 15º colocado, já dá uma respirada, 11 pontos o Santos tem, fica na frente do Vasco,
do Vitória, do Fortaleza, do Juventude e do Sport Recife. E para mim esses 4 que vai cair aqui, tá? Vitória, Juventude, Sport e o Fortaleza ou Vasco. Esse ano aqui ou o Fortaleza vai cair, que é muito ruim, não vai escapar não, mas se escapar cai o Vasco. Tá? Um desses 2 aqui, e o Mirassol tá lá aí na frente, mas eu ainda acho que vai brigar para não cair. Tá? Mas de qualquer forma, o Santos agora fica com 11 pontos, dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento, 15º colocado, e dá esperança no torcedor, porque vê o Santos com 2 vitórias aí consecutivas, né? Santos vence o Vitória fora de casa e agora vence o Fortaleza fora de casa. 2 vitórias fora de casa. Agora precisa fazer valer na Vila também. Lógico que vai ter a parada do Mundial, tudo vai mudar, vai ter reforços, a sequência, você acaba perdendo e tal, mas o treinador vai ter tempo para trabalhar e quando voltar o Santos vai ter o Palmeiras pela frente no Clássico e não vai ter o Rolês nesse jogo que tomou o 3º cartão amarelo. Mas de qualquer forma, até lá tem muita coisa pela frente, mas o que vale é que o Santos agora sai da zona do rebaixamento, dá uma respirada, vence, mas a gente tem sim que cobrar a arbitragem, reclamar, espernear, porque esses erros de arbitragem, esse roubo que aconteceu hoje em Fortaleza, poderia ter custado os 3 pontos do Santos, que mereceu ganhar o jogo, tá? E o Santos poderia não sair da zona de rebaixamento se o Santos não ganhasse o jogo. Se o Santos empata o jogo, continuaria na zona de rebaixamento. Então não é porque ganhou que a gente vai deixar passar. Tem sim a diretoria do Santos, o seu diretor de futebol, o seu presidente reclamar de forma formal na CBF com a indignação da arbitragem de VAR e arbitragem de campo hoje entre Santos e Fortaleza. Beleza? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui e maravilha, Santos, bela vitória. Olha, foi para lavar a alma 3-2 para o Santos. Eu fui.